Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 27ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso estar aqui com vocês para mais uma aula. E não podemos esquecer que em nossa 27ª aula, nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 8º ano do ensino fundamental, e que nessa aula de hoje nós vamos falar de equações literais na incógnita x. Vocês lembram que a palavra literal vem de letra? E aí nós vamos falar justamente disso. Nós já tínhamos respondido a equação onde nós encontrávamos o resultado apenas um número real. Agora nós vamos ver quando nós encontramos resultados literais e que nós vamos observar ou trabalhar na incógnita x. Então, gente, o objetivo dessa aula é justamente esse, identificar uma equação literal na incógnita x. Nós vamos aprender quando definir que uma equação ela é dita equação literal. Então, para iniciarmos, nós vamos analisar as seguintes equações. Olha, a equação 3ax igual a 9. Veja que nós temos duas letras. Uma letra chamada de x é essa incógnita que nós vamos trabalhar. Ou seja, é de x que nós vamos procurar o valor real. A é um número real qualquer, que é justamente ele que define, nesse caso, essa equação ser uma equação literária. Aí nós temos uma outra equação, 2a menos ax igual a bx. Ou seja, a incógnita que vamos trabalhar é x, a e b são eles que definem essa equação ser uma equação literária. A e b são números reais quaisquer. E aí nós temos também p menos 1x igual a p ao quadrado. X é a incógnita que estamos trabalhando e p e p ao quadrado são números reais, ou seja, são eles que definem a equação em equação literária. Então, pessoal, equações desse tipo são denominadas equações literais do primeiro grau na incógnita x. Então, vamos ver como se dá a resolução dessa equação literária. Então, olha, resolvendo uma equação literária. A equação literária que nós vamos resolver é essa daqui. Ó. Considerando x, a incógnita, resolva a equação 8x mais 7a igual a 2x mais 25a. Partindo do princípio de resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita, nós vamos fazer o quê? Juntar no primeiro membro os termos que tem x, no segundo os termos que não tem. Então, nós fazemos isso. Nós vamos pegar a equação que nós estamos trabalhando, 8x mais 7a igual a 2x mais 25a, juntar os termos semelhantes em um membro e os outros em outro membro. Então, aí eu juntei 8x menos 2x no primeiro membro, porque o 2x estava somando, veio subtraindo. 25a já estava no segundo, continua do mesmo jeito. O 7a estava somando, foi subtraindo. Então, ficamos com 8x menos 2x, 6x. 25a menos 7a, 18a. Agora, vocês sabem que estamos procurando apenas o valor de x. Vamos isolar x ao primeiro membro, ele vai ficar sozinho. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós vamos dizer que x vai ser igual a 18a dividido por 6. Nesse caso, lembre que nós vamos dividir o coeficiente 18 com o denominador 6. 18 dividido por 6, 3. Estamos dizendo que x é exatamente igual a 3a. Ou seja, 3a é o conjunto solução dessa equação. E você pode estar se perguntando quem é a? A é um número real qualquer. Então, pessoal, isso daqui é uma equação literária. Viu que é diferente da anterior, onde nós encontrávamos o resultado apenas um número real ou um número inteiro? Nós encontramos agora uma parte literária também. Essa é denominada a equação literal. Para resolver, nós vamos usar praticamente as mesmas habilidades que solucionar uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, aí agora nós vamos falar de equação do primeiro grau com duas incógnitas. E para iniciar esse estudo, nós vamos ver um exemplo básico, onde ele diz assim, ó, equação do primeiro grau com duas incógnitas. Vamos considerar que as figuras seguintes têm perímetros iguais. Nós temos duas figuras distintas, e que essas figuras distintas, elas apresentam perímetros iguais. O que é o perímetro? A soma de todos os lados. Então ele quer saber o seguinte, olha, qual é a equação do primeiro grau que representa esse fato?
qual é a equação do primeiro grau que vai comprovar que essas duas figuras apresentam perímetros iguais. Primeiro vamos lembrar, esse lado é exatamente igual a esse. Esse lado é exatamente igual a esse, pois essa figura é um retângulo. Esse lado e esse são congruentes entre si, os dois paralelos, e esses dois também congruentes entre si, iguais. Eu estou dizendo que o perímetro dessa figura é 8 mais 8, 16, mais x 2x. Portanto, o perímetro dessa figura é 16 mais 2x. E o perímetro dessa? O perímetro dessa é 4y. Ele é um quadrado. Esses lados apresentam medidas iguais. Então, aí ele quer que você escreva uma equação de primeiro grau que justifique esse fato. O fato dos dois ou das duas figuras apresentarem perímetros iguais. Então, aí, a equação que nós vamos escrever é essa daqui. Aí. 2x mais 16 igual a 4y. Pois o perímetro dessa daqui é exatamente igual ao perímetro dessa daqui. Aí depois de nós escrevermos a equação, que aquela é a equação que representa aquele fato, ele quer saber. Se você atribuir para a incógnita x o valor 6 e para a incógnita y o valor 7, esses dois valores verificam a equação que você escreveu? Vamos ver? Vamos substituir na equação que nós escrevemos, onde tiver x coloca 6, onde tiver y coloca 7 e ver se realmente verifica. Então, aí nós vamos ver. 2 vezes 6, porque era 2 vezes x, mais 16, igual a 4 vezes 7, porque era 4y. Então, 2 vezes 6 é 12. Somado com 16, 4 vezes 7 é 28. Quando eu tenho 12 mais 16, dá 28. E 28 é exatamente igual a 28. Portanto, nós estamos dizendo que na equação que nós escrevemos para representar o fato do perímetro do retângulo ser igual ao perímetro do quadrado, se nós substituirmos x por 6 e y por 7, torna a sentença verdadeira. Então eu posso dizer que o conjunto solução é 6 e 7. Então aí nós solucionamos o problema, resolvemos uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Aí pessoal, tem um outro problema. Esse problema eu vou deixar para vocês solucionarem e deixar o resultado, a resposta aqui nos comentários. Espero a participação de todos. Olha, em um estacionamento há x carros e y motos, totalizando 60 rodas. Qual é a equação na incógnita x e y que representa esse fato? Primeiro, vamos escrever essa equação. Segundo, considerando 12 carros e 6 motos, esses valores 12 e 6 verificam a equação que você escreveu? Torna essa sentença verdadeira? Se você substituir as incógnitas pelos valores dados, essa equação, ela comprova isso que você escreveu? Responda, primeiro escreva a equação, depois substitua os valores dados. Deixa aqui nos comentários se sim ou se não em relação a verificar essa equação. Então, pessoal, essa aula foi simples. Nós falamos apenas de equação literal e iniciamos o estudo da equação do primeiro grau com duas incógnitas. Não esqueça de solucionar o desafio. Não esqueça da atividade em formulário. Lembre, só é para responder uma. Lembre, se tiver dúvida, recorra ao seu monitor, ao seu professor ou a nós. Mas não chute as respostas. Um forte abraço e até o próximo encontro.